Bom, pessoal, bem-vindos aqui ao conteúdo, a esse vídeo, conteúdo complementar a essas aulas não presenciais do final do semestre. Espero que o áudio fique aceitável, certo? Dê para acompanhar direitinho o que eu tenho a falar aqui. Então, devido à restrição de tempo, eu vou tentar ir direto ao assunto, certo? E sem mais delongas. Só um esclarecimento inicial muito breve aqui. A gente está falando desse autor, vai começar a tratar dele aqui, o Jonathan Haidt, porque ele tem uma teoria influente, recente, em psicologia, que impacta bastante as discussões sobre a psicologia moral, principalmente, mas com foco sobre contextos políticos e religiosos. Ele tem uma teoria que parece explicar bastante bem, porque nós temos certos comportamentos quando estamos inseridos em contextos políticos, discussões políticas, porque nós temos certas tendências de raciocínio e julgamento quando estamos nesses contextos políticos e religiosos. E essa tendência, ele chama a atenção de nosso padrão de julgamento, de comportamento desses contextos, são bastante enviesados, certo? E isso se conecta muito bem com o que a gente viu na unidade passada da disciplina. E vou esclarecer isso melhor à medida que a gente vai avançando com esses dois capítulos que a gente deve olhar. Esse texto é um capítulo o primeiro capítulo do livro do autor, do Haidt, que foi recentemente traduzido como A Mente Moralista. Eu recomendo bastante a leitura, bastante atual e bastante influente nas discussões recentes sobre fenômenos recentes da psicologia moral, certo? E isso aqui também casa muito bem com o que vocês devem estar vendo com o Júlio sobre desenvolvimento moral. A posição de Jonathan Haidt é bastante crítica a teorias desenvolvidas a partir de Piaget sobre desenvolvimento moral, certo? Então, isso vai conversar também bastante com outra disciplina que vocês estão tendo no momento. Então, vamos direto para o conteúdo, certo? Eu quero duas coisas com esse vídeo aqui. Tem dois objetivos aqui que eu quero que vocês se concentrem. Um deles é esclarecer essa questão que o autor coloca já de início, como até título do capítulo, esclarecer o que ela quer dizer, certo? Esse é o meu principal objetivo, de fato, com esse curto vídeo. E o segundo objetivo é esclarecer um pouquinho para onde a gente está indo nessa parte final da disciplina, qual é o nosso objetivo, certo? Eu sempre falo sobre uma questão de fundo, vocês devem se concentrar, caso a discussão fique muito detalhada, por excesso de informação vocês se sintam perdidos, se concentrem na questão de fundo, né? Vamos falar também sobre a nossa questão de fundo aqui, nessa parte final de semestre, certo? Não está exatamente mudando de assunto, mas a gente está meio que focando em um caso específico, ainda para falar sobre enviesamento, em último caso. Não é tanta mudança de assunto, quanto mais está mais perto de um estudo de caso e uma aplicação da teoria de teoria dual de cognição, que a gente viu com a atividade, agora aplicado a um caso mais específico, é o caso do nosso raciocínio moral e com consequência dos nossos o que isso diz sobre nossos julgamentos morais, certo? Mas para esclarecer um pouco o que eu estou chamando de moral aqui, vamos estabelecer para início de conversa moral como o que é relativo ao que é considerado bom ou mal com relação ao comportamento humano. Essa utilização é muito vaga, pouco informativa, mas certamente vocês estão familiarizados com juízos morais, julgamentos morais. É uma coisa perfeitamente natural, é uma coisa que nós fazemos o tempo inteiro, em contextos ordinários. E eu só vou chamar a atenção para o que tipo de coisa nós vamos tratar, principalmente que são julgamentos ou juízos morais. Vocês podem entender julgamentos como idênticos com sinônimos de juízo aqui, certo? Não estou sendo muito rigoroso com esse termo, não. Então, exemplos que esse termo pode aparecer, moral,
A gente pode falar coisas do tipo, eu nunca menti, uma obrigação moral, ou para pertencer a este grupo é necessário que você satisfaça um critério moral, do tipo, você precisa ser uma pessoa honesta, você precisa ser uma pessoa justa, ou este é um exemplo de um julgamento moral. Quando a gente está falando moral, eu quero dizer aqui que a gente está se referindo a algo que é relativo a um domínio de avaliação. Quando nós estamos estamos dentro desse domínio de avaliação, nós estamos pensando, fazendo avaliações positivas ou negativas, essencialmente quanto ao comportamento humano. Nós avaliamos certos tipos de comportamento como sendo aceitável, do tipo, permissível você e louvável você ajudar pessoas necessitadas, certo? Ao contrário, a gente pode fazer ter um juízo proibitivo ou bastante negativo do tipo, olha, mentir é errado, mentir é inaceitável, é uma obrigação moral não mentir. Então a gente está fazendo também um tipo de avaliação sobre comportamento, sobre o que é aceitável, sobre o que é bom ou ruim com relação ao comportamento humano, certo? Nós vamos focar aqui em julgamentos morais. Como eu disse, vocês podem entender julgamentos como sinônimos de juízo, certo? Com juízos ou julgamentos morais, nós estamos entendendo basicamente uma avaliação sobre uma ação em que há atribuição de uma certa propriedade moral. Eu digo atribuição de alguma propriedade moral porque existem propriedades morais diferentes, mas vocês estão familiarizados com esse tipo de propriedade, certo? Então, exemplos de julgamentos morais, alguém pode dizer algo como dedurar seu amigo foi errado. O errado aqui é a propriedade em questão moral, dizer que tal pessoa ter dedurado tal amigo em tal ocasião foi errado, é uma atribuição de uma propriedade moral negativa quanto a essa ação, certo? Esse pedaço de juízo, dedurar seu amigo foi errado, é uma instância de um julgamento moral particular, de um juízo moral particular, certo? Ou ainda, foi muito legal de sua parte ajudar aquele cara, aquela pessoa, aqui para dar um exemplo de uma avaliação de um juízo moral positivo. Legal, um termo muito vago, mas a gente poderia, no seu lugar, ter dito algo como foi muito bom, simplesmente. Foi muito bom de sua parte ajudar aquele cara, foi muito louvável de sua parte ajudar aquela pessoa. Também um exemplo de um juízo moral. Ou ainda, isso não é justo. Dizer que uma ação particular é justa ou injusta é atribuir uma propriedade que está dentro das avaliações, dentro desse domínio de avaliação moral, e também conta como um exemplo de um juízo moral, certo? Por que nós estamos chamando a atenção para juízos morais? Porque nossos juízos morais basicamente compõem a nossa moralidade, certo? O conjunto de nossos juízos morais, as nossas avaliações morais sobre o que é aceitável ou não aceitável, compõem essencialmente nossa moralidade, assim como o nosso comportamento decorrente desses juízos compõe a nossa moralidade. E a pergunta que o autor coloca é especificamente nesses termos, de onde vem moralidade? Como eu disse, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, e é meu objetivo principal com esse vídeo, é que vocês entendam o sentido dessa questão, certo? O que o rei quer especificamente quando levanta essa questão. O significado dela precisamente. Porque nós poderíamos interpretá-la de modos diferentes e nem todo modo o que o autor tem em mente, certo? A gente poderia, por exemplo, interpretar essa questão como sendo uma questão de filosofia moral, em que a gente está tentando entender que cada ação, o tipo de ação, ou mesmo ações em geral, boas ou más no sentido moral. Se fosse essa, a gente estaria essencialmente tentando chegar em uma teoria moral sobre ações, sobre comportamento, sobre algum tipo de traço, sobre o qual também caem avaliações morais. Uma teoria que conte como uma resposta para essa questão, basicamente diz algo do tipo qualquer coisa que tenha tais características conta como uma ação moralmente boa, ou que apresenta tais características conta como uma ação moralmente ruim ou inaceitável, certo? E o exemplo
teórico de uma resposta a essa pergunta seria dizer algo como, dizem utilitaristas, que uma ação é boa se maximiza a felicidade das pessoas afetadas pela ação. Essa, a princípio, é uma resposta para a questão Q1, que eu estou chamando a atenção. Mas nós não vamos fazer filosofia moral aqui, não vamos olhar teorias morais, nós estamos interessados numa questão, na verdade, psicológica, certo? E a questão, na verdade, é a questão que o autor está colocando, o Jonathan Haidt, e a posição que ele apresenta em seu livro, que ele defende em seu livro, é uma posição sobre psicologia moral. O que isso quer dizer? A gente poderia tentar traduzir essa questão em outros termos, como de onde vem nosso senso de moralidade, ou o que nos torna criaturas morais, ou em que consiste nossa psicologia moral. Perguntar em que consiste nossa psicologia moral. De modo, consiste em tentar entender como funciona, na prática, o nosso senso moral. O que é que guia nosso senso moral, o que é que determina que nós pensemos certas ações como aceitáveis, nós pensemos certas ações como inaceitáveis, certas ações como boas, outras ruins, permissíveis, louváveis ou ruins e que deveriam ser proibidas. Fazer uma pergunta sobre nossa psicologia moral é uma questão bastante diferente de fazer uma pergunta sobre o que é certo e errado, certo? Então, a princípio, essas questões são completamente inseparáveis. Você pode ter uma resposta para Q2 que não diga nada sobre Q1. Você pode ter uma teoria que diga, na prática, nossa psicologia moral funciona assim. É o caso real. Os seres humanos têm um senso moral que funciona dessa maneira. E isso não dizer nada sobre o que deveria ser considerado bom ou ruim moralmente. Entende? E o mesmo vale para o contrário. Você pode ter uma teoria moral, uma coisa que diga, olha, qualquer coisa que satisfaz essas características é uma ação moralmente boa, qualquer coisa que satisfaz essas características é uma ação moralmente ruim. E essa teoria não dizer nada sobre se nós somos capazes de fazer juízos que nos permitam saber o que é certo e errado. Pode ter uma teoria moral que não diga nada sobre como, de fato, nós raciocinamos quanto a questões morais, certo? Então, de novo, a questão que o Haidt coloca é uma questão de psicologia moral, certo? Ele quer saber como nós, sendo criaturas com um senso moral, que caracteriza a nossa psicologia moral. Com isso, ele não quer dizer nada sobre o que é certo ou errado, é simplesmente como a gente funciona na prática quando a gente está fazendo julgamentos sobre certo e errado, certo? O segundo ponto que eu quero deixar claro aqui, tentar enfatizar, é o que a gente vai fazer nessa terceira unidade, que é uma conexão entre psicologia moral e epistemologia moral, certo? Como assim? Grosso modo, eu quero que vocês pensem o que a teoria do Jonathan Haidt diz quanto à qualidade epistêmica do nosso senso moral, certo? Assumindo que ele está certo, que sua teoria está certa sobre como funciona a nossa psicologia moral, o que é que isso diz sobre a qualidade epistêmica de nossos juízos morais típicos, certo? E se nós fazemos juízos morais, então nós temos um tipo de conteúdo nesses juízos, quando fazemos julgamentos, que é um conteúdo assertivo, que pretende ser verdadeiro ou falso. Se eu digo algo como X é errado, tipo roubar é errado, esse tipo de juízo tem a pretensão de ser verdadeiro, mesmo que em um contexto limitado, tipo roubar errado para nós brasileiros, ou roubar errado para nós ocidentais. Ainda assim é um tipo de conteúdo que afirma algo, que pretende descrever algo, mesmo que em contexto local. Nesse seu caso, esse tipo de juízos estão abertos a avaliações epistêmicas, do tipo, eu sei que tal coisa é errada, ou eu tenho razão para acreditar que tal coisa é certa ou é permissível, ou tenho justificação para acreditar em tal crença moral, ou ainda, e essa é a nossa questão de fundo, a questão que eu mencionei, a nossa questão de fundo nessa terceira unidade vai ser o quanto nosso raciocínio moral é epistemicamente bom, certo? Tipicamente, entre parênteses aqui, de acordo com a teoria do Jonathan Haidt. E mais especificamente, a gente vai focar na propriedade de racionalidade, certo? Esse é o quanto nossos julgamentos morais são racionais, tipicamente, certo? Porque a teoria do Jonathan Haidt tem consequências muito negativas quanto a uma visão racional do nossa psicologia moral.